Trump tendo muito mais informações do que nós temos, e aqui só podemos dizer talvez pensou ou talvez. Mas hoje, já olhando para trás, dá a impressão de que ele provavelmente pensou que o Canadá, digamos assim, poderia se dividir, e se ela é capaz de se dividir, por que não tirar algum, digamos, pedaço gordo disso? Se isso é certo, moral ou imoral, não é sobre isso que estamos falando agora. E eu, do meu ponto de vista, eu, em geral, acho que isso seria muito bom tanto para os Estados Unidos quanto para o Canadá, de alguma forma, organizar um certo espaço comum comercial e econômico, seja lá qual for. Mas então seria necessário que a fronteira da nossa União passasse não pelas fronteiras dos países, mas sim pelas fronteiras da União. E aí está o problema, porque quem vai controlar essas fronteiras? O que significa controlar fronteira? Isso significa que se juntos impusermos algumas tarifas, isso não quer dizer que para os Estados Unidos as mercadorias entram com tarifas, mas para o Canadá entram livremente. E depois do Canadá, como temos um espaço comum, as mercadorias entram nos Estados Unidos da América. Por que isso seria bom? Porque, em primeiro lugar, defesa comum, Groenlândia, Canadá, Alasca, Estados Unidos da América. Seria possível organizar uma união muito poderosa que seria fácil de defender. Além disso, ao longo da Groenlândia, parece que tanto no Alasca quanto na Groenlândia e em outros lugares, há muitas rotas que se abrem quando o gelo derrete um pouco. Como vocês provavelmente sabem, a cada poucos milhares de anos ocorre uma pequena mudança climática e às vezes o gelo derrete, outras vezes o gelo, ao contrário, aumenta. Agora estamos naquele período em que o gelo está derretendo. E por isso vão aumentar tanto os navios quanto os submarinos, e tudo o que for possível vai sair de lá. Do extremo norte e da Groenlândia, gostaríamos de controlar tudo isso, porque tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista militar e de defesa, é melhor controlar isso. Portanto, sob muitos pontos de vista, a união do Canadá e dos Estados Unidos da América seria, por assim dizer, um passo muito sério e correto. E Donald Trump entendia isso. E ele estava se movendo nessa direção, né? Tentando incentivar isso. Mas, naturalmente, sem que os canadenses decidam que isso também é bom para eles. É impossível fazer isso. Veja qual é a situação. Muitas pessoas que eu conheço, no meu círculo, claro, não vou citar ninguém em específico, mas as pessoas que eu conheço, um grande número de pessoas, quando tudo isso começou, claro, o orgulho canadense e, digamos, outras emoções que tomaram conta das pessoas, eles diziam, não, nós não queremos ser o 50 e primeiro Estado, somos o 55 ou o 92. E o que aconteceu depois? Na minha visão, mesmo equivocada, nas eleições os conservadores lideravam e esperávamos grandes mudanças. E nesse momento, o presidente americano entrou em uma discussão com o Trudeau sobre tarifas. Começou essa espécie de confusão e os canadenses, com medo de se tornarem o 51º Estado, e o Carney nos contava como ele era patriota do Canadá, correram dos conservadores para os liberais, e nós ficamos com o Carney e não conseguimos o que queríamos. E hoje muitos vão dizer que o Trump é o culpado pelo Carney ter se tornado primeiro-ministro e ministro do Canadá. Acho que por pouco tempo, mas alguns dizem que a culpa é nossa. Não importa mais quem foi o culpado. Depois da briga, reclamar não adianta. Isso, na minha opinião, se me perguntassem, olha, se eu fosse americana, eu ainda votaria no Trump. Não importa o que esteja acontecendo agora. Já me disseram uma coisa de manhã, outra à tarde e uma terceira à noite. Deixem que os americanos se preocupem com isso. Afinal de contas, é o presidente deles, o seu presidente. E quanto a nós, bem, nós também gostaríamos de ter um para nós. Falo por mim, ter um Trump desses que diz algo de manhã, outra à tarde e faz diferente à noite. Eu não sei por que ele se comporta assim. Eu acho que ele sabe por que age desse jeito e não de outro. Por que que ele demonstra essa imprevisibilidade e é tão imprevisível? Talvez, para nós, talvez seja só a nossa impressão. Talvez você veja isso de uma forma completamente diferente.
Mas ainda assim, essa situação, na minha opinião, prejudicou o Canadá de certa forma. E mais uma vez, eu não estou culpando o Trump, não estou dizendo que é culpa dele, mas foi com o incentivo dele que tudo começou naquela época, de forma bem séria. Provavelmente você não concorda comigo. Não sou canadense e não posso falar pela perspectiva do Canadá, então as emoções canadenses não me afetam. Trump é brutal. Acho que existe essa palavra em russo e se não, dá para entender. Ele é brutal porque é uma pessoa genial. Claro, eu posso provar isso facilmente. Eu certamente vou fazer isso porque não gosto de declarações do tipo idiota. Pelo contrário, ele é um gênio. Sem que isso seja respaldado por alguma substância, sim. Então, Trump, eu vou provar isso agora, como eu disse, é um homem genial. E um dos sinais de sua genialidade é que ele encontra incrivelmente rápido, de forma intuitiva, o ponto mais doloroso, ou digamos assim, o lugar exato onde deve atacar. Aqui está a sua alavanca, para que com essa alavanca, de alguma forma, me dê uma alavanca longa o suficiente, como disse Arquimedes. E eu, como se diz, vou mover a terra. Bem, ele está certo, por assim dizer, sim, nós sabemos, ele já nos mostrou como isso é feito. Então, Trump faz isso de uma maneira absolutamente genial. Em primeiro lugar, ele identifica imediatamente todos os pontos dolorosos e entende as causas, e depois encontra maneiras de corrigir isso, ou, ao contrário, de mexer e causar dor. É bem possível que, se agora viesse um conservador, o Canadá temporariamente seguiria na direção certa. É bem possível. E todos ficariam, como se diz, satisfeitos, e depois, quando estivessem satisfeitos, na próxima vez, votariam novamente pela igualdade. E tudo teria seguido na mesma direção, como aconteceu conosco com o genial presidente Ronald Reagan. Sim, ele saiu, tudo voltou ao que era antes e ficou ainda pior. Então, é possível que o quê? Vou lhes dar o próximo exemplo. O fato de que quando Trump não foi autorizado, não foi eleito, nós não sabemos ao certo. Sim, no segundo mandato vimos tudo isso como uma grande tragédia e nos sentimos enganados. Agora são só 4 anos e acredito que Deus fez isso especialmente para nós. Assim, para que Trump nesses 4 anos parasse, olhasse para trás, se fortalecesse, recebesse uma dose bastante séria de ódio e, além disso, começasse a reunir sua equipe, começasse a construir seu programa. São 20, 25 lá, ou como preferir. E quando ele assumiu agora para o 47º mandato, temos um presidente Tahiti completamente diferente. Ele tem como cumprir, tem pessoas que vão executar isso e assim por diante. Ou seja, o que Bashvik Zingler escreveu é genial. Portanto, como é uma história, ou seja, cada evento que ele descrevia e que parecia ruim, depois se mostrava incrivelmente bom, e aquele que parecia bom, depois se revelava horripilantes, ou seja, um conto genial. Bashvik Zingler é um escritor brilhante. Trump com o Canadá, e do meu ponto de vista, é a mesma história. Talvez seja isso que Trump fez e que ele não é culpado. Culpado, ele só lançou a ideia. Depois os canadenses pegaram essa ideia e, com emoção, a esquerda conseguiu manipular as emoções dos canadenses de tal forma que eles votaram contra si mesmos. Ou seja, 100% contra si mesmos. Fazer o quê? Não sei se Trump é culpado por isso ou não. Sim, sinto que você quer dizer algo. Olha, eu entendi sobre o Canadá, Leão. Eu quero te perguntar uma coisa. Agora você disse que Trump é genial. Canadá e que ele encontra maneiras. Canadá. Eu tenho uma pergunta para você, aquela que já interromperam o chat para mim, Canadá. Se ele é genial e acha soluções, por que ainda não encontrou uma até agora? Resolver a questão Ucrânia-Rússia, bem, ele não encontrou, e a questão de Israel e, digamos, o mundo ao redor também não foi resolvida corretamente. Vamos olhar para isso de outra maneira. Quando falam sobre Trump, que ele teve até 6 falências, e quando não dizem mais nada, dá a impressão de que ele é um completo idiota, né? Tipo, faliu 6 vezes. Mas quando você começa a estudar os materiais, descobre que ele começou a organizar 1.009 empresas, das quais 6 foram à falência. Você pensa, que gênio, eu queria isso também, pois essa proporção é impossível. Então, quando nos concentramos em algo e não consideramos todo o resto, acabamos pensando, oh meu Deus, que gênio ele é.
Ele não consegue, por exemplo, reconciliar a Rússia e a Ucrânia. Desculpe, preciso ficar aqui mais 2 minutos. E eu quero lembrar a vocês que a Índia e o Paquistão pararam de atirar um no outro, que a Tailândia e o Camboja fizeram as pazes, que o Azerbaijão e a Armênia vieram, assinaram um acordo que por 30 anos não conseguiam firmar porque ninguém achava uma forma de regulá-lo, que no momento em que, digamos, Donald Trump olhou para a África e descobriu que lá existe o Congo, isso o interessou porque lá há metais que, digamos, ele quer lá há grandes quantidades de terras raras. Sim, mas o que acontece lá? Lá mataram 6 milhões de pessoas entre o Congo e os vizinhos. Donald Trump então olhou para esse ponto do mundo, chamou 5 líderes do continente africano, sentou-os à sua mesa. Ele estava sentado de um lado e todos eles do outro lado. Ele disse, pessoal, todos precisam fazer as pazes. E, literalmente, em 2 ou 3 dias, nós assinamos, os americanos assinaram um acordo entre todos esses países de que eles não iriam atacar uns aos outros e outras coisas assim. E isso conseguimos fazer sem precisar enviar cruzadores para algum lugar, sem precisar mover a Sexta Frota para algum lugar. Ou seja, simplesmente Trump explicou para eles o que ele faria se continuassem se matando, por um lado e por outro lado, o que aconteceria com eles. Quais coisas boas aconteceriam se eles parassem de se matar e começassem a ganhar dinheiro com os Estados Unidos da América? E de repente eles decidiram que era melhor ganhar dinheiro do que se matar. Bem, incrível, né? Quer dizer, então, quando ele deveria receber 5 prêmios Nobel da Paz pelos Acordos de Abraão, bom, isso é algo que tiveram que inventar, né? Já que isso aconteceu. Pegar e unir 1,2 bilhão de sunitas com Israel. No segundo mandato, esse assunto foi interrompido para ele. Agora ele está começando a gostar, a construir isso de uma forma um pouco diferente, mas o homem que fez uma viagem por 3 países sunitas e trouxe de lá quanto? Com certeza, 4 trilhões de dólares em depósitos nos Estados Unidos da América. O homem que soube trazer a produção de volta aos Estados Unidos da América, sim, com a Rússia ele não conseguiu. Porque ambos os lados, repito, acabaram em posições opostas por algum motivo. Não estou falando do povo. O povo nunca toma nenhuma decisão, nunca participa de nada e assim por diante. Estou falando especificamente das pessoas que estão no poder neste momento. Não é necessariamente que eles estejam sentados em alguma cadeira bonita, sob os holofotes. Às vezes essas pessoas estão nas sombras. Mas geralmente são certos grupos que governam, exceto no caso de um tirano absoluto. Mas mesmo assim eles ainda têm alguns generais e uma guarda. Normalmente, alguns grupos governam o país. Esses 2 grupos, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, não querem o fim da guerra, cada um por seus próprios motivos. Por isso, dizer que Trump não os convenceu é correto, eles resistem. A única pessoa no mundo que quer parar o derramamento de sangue lá, só não diga a eles que os europeus querem isso. Eles, exatamente como Biden, incitavam a Ucrânia, agora eles estão incitando a Ucrânia. Vocês continuam lutando até o último soldado, sim. Que todos morram, mas não vamos ceder nem 1 metro de terra e coisas do tipo. Eu não sei se meu filho ou meu neto estivesse lutando lá, eu cederia 1 metro e 1/4, 3 metros de terra para que ele voltasse para casa. Pessoalmente, eu sim. Mesmo assim, eu estive na guerra, eu atirei, atiraram em mim, e hoje eu iria do mesmo jeito que fui naquela época. Porque aquela era uma situação em que, se não conseguíssemos defender nosso país, teriam exterminado todos os 6 milhões de pessoas que estavam atrás de mim. Mas a Ucrânia não é essa situação, ninguém pretende exterminar ninguém, então que a Ucrânia decida por si mesma. Eu só estou dizendo que, se não for com o Trump, de novo não deu certo. E isso é uma resistência absoluta de ambos os lados. Não de um só, como o Trump pensava, mas de ambos os lados. Mas cada um no seu caminho. Leão, obrigada. Eu tenho uma pergunta para você e estou muito curiosa agora. Recentemente tivemos aqui Mikhail Ilitch-Filler, que você conhece bem, e com quem, na verdade, foi você quem me apresentou. Obrigada por isso. E quando o Filler esteve aqui, ele falou sobre o fato de que muitos começaram a falar sobre o Alasca e a Rússia gritava que era uma vitória da diplomacia russa, como tudo foi incrível no Alasca. Tipo, o Putin superou todos? E estou te dizendo no que escrevem. E, ao mesmo tempo, Mikhail Ville nos contava que aqueles que falam tudo isso são idiotas. No jeito dele, como ele fala, são completos idiotas, nem deveriam ser ouvidos.
E então Mikhail Ilyich disse: vocês realmente entendem o que estava acontecendo lá? Se você, Alexandra, fosse inteligente, teria notado esses detalhes, por exemplo, quais? Trump teve um tapete vermelho, Putin outro. Depois Trump ignorou Putin e saiu antes, sem se despedir. Quando Putin estava colocando flores no monumento, o soldado de Trump nem estava lá. Trump humilhou totalmente Putin. E só Mikhail Ilyich percebeu isso. Estou curiosa, para que serviu essa questão do Alasca? E, na sua opinião, com os olhos de 1 milhão de Weinstein, o que aconteceu lá? Sinceramente, não sei para que serviu o Alasca. Eu, ingenuamente, presumi que, já que eles agora estão se encontrando, eles chegaram a algum acordo e só precisavam posar para as câmeras. Eu suspeito que o Trump também pensava assim. E, ao mesmo tempo, né, o representante do Comitê de Segurança do Estado, Vladimir Vladimirovich, ele realmente não quis dizer que aquilo que ele falou agora precisava ser feito. Falar é uma coisa, fazer é outra. Acho que nos primeiros 12 minutos, porque 12 minutos é esse o tempo que leva para dois juntos. De forma inesperada para todos, Putin e Trump apareceram em Lebuzin. Foi nesses 12 minutos, na verdade, que tudo foi esclarecido. Quem veio, por quê, o que pretende entregar e assim por diante. Acho que, do ponto de vista do Trump, eles já tinham concordado antes que haveria um certo período, 1 mês, 3 semanas, 2 meses, eu sei quanto tempo, a paralisação dos conflitos armados, por assim dizer, de todos eles, sempre por assim dizer. Trump tenta primeiro pará-los, separar os cabeças quentes, acalmar um pouco os ânimos e só depois tentar negociar. Então, Trump, eu achava que eles sairiam do Alasca com esse acordo de 30 dias ou algo assim. E ficou absolutamente furioso quando na limusine explicaram para ele que não tinha nada disso, que Putin veio só para ouvir o que queriam dizer para ele. Bem, o resto se explica facilmente, mas, de novo, eu não estava lá. Eu não sei o que se passa na cabeça do Putin, eu não sei o que se passa na cabeça do Trump. Eu não vejo nenhum sentido, não via antes e não vejo agora nesse encontro no Alasca. Simplesmente não entendo. Talvez fosse a ideia que contei ou outra qualquer. Mas eu também ouvi a versão oposta à de Weller. Ou seja, você percebeu que Trump estendeu a mão para Putin com a palma para cima, com o dorso para baixo, e Putin colocou a mão por cima, e isso, simbolicamente, ele o dominou. Isso foi dito, se não me engano, por Gordon no canal dele, se não estou enganado. Ou talvez alguém no canal dele, alguém contou isso. Com certeza foi em um canal ucraniano. Alguém tipo Girnov ou alguém assim. Um desses caras que não são nada inteligentes, mas só porque estudaram na escola da KGB, são incrivelmente respeitados por isso. Agora. Então é isso, Leon. Por isso te perguntei assim. Havia muitos outros detalhes mencionados. E, enfim, eu já não lembro de tudo sobre ela, mas é isso. Eu não tenho certeza. Eu só preciso dizer mais uma coisa. É minha obrigação. Se você pensa que ele só fala isso para você, não é verdade? Ele fala para mim também. E eu simplesmente tomei uma decisão de vontade. Eu estava dirigindo o carro, ele estava comigo. No Viva Voz, tinham 3 pessoas sentadas agora. Ao terminarmos, alguém perguntou, como você aguenta? Respondi, é o Weller, ele não faz por mal. Isso é 100% porque quando... Depois ele diz, Sachulia bem, isso está muito certo. É uma piada sobre a cobra e a tartaruga. Me leve para o outro lado, você vai me morder? Acha que fiquei louca? Elas vão então no meio do rio. Ela morde a tartaruga começa a afundar e diz, o que você fez, sua tola? Ela responde, eu não sou tola, eu sou uma cobra. Certo, olha, já me pediram aqui para te fazer perguntas sobre as tarifas, mas eu ainda quero continuar com o que você estava falando agora. Depois disso, houve encontros. Novamente, muitos acusam Trump de ser amigo de Putin. Que Trump está se curvando, que, na verdade, por assim dizer, como isso é possível? E assim por diante, e assim por diante. Trump realmente está se curvando? Ele está se curvando? E se eu te perguntar como está o relacionamento dele com Putin hoje e como ele está tentando construí-lo?
ou seja, torná-los mais ou menos aceitáveis para que seja possível continuar alguma coisa e não brigar do ponto de vista de um político e diplomata. Ou ele realmente está se curvando, sendo assim meio estranho, bobo, até um pouco desonesto, fala uma coisa e faz outra. Uau! Primeiro, para responder a essa pergunta, né, eu preciso entender o que significa se curvar. Porque eu não vejo fatos de que Trump está se curvando. Eu realmente não vejo em que ele está se curvando. O que está acontecendo para que se possa dizer que ele está se curvando? Vou te dizer, ontem tivemos Andrei Nikolaevich Lavionov conosco, né, que citou alguns exemplos. Por exemplo, ele disse que Trump prometeu, digamos, 10 vezes, talvez ele tenha dito 6, eu não me lembro. Ele mencionou números exatos, quando Trump falava sobre quantas vezes ele precisava para colocar Putin em seu lugar ou resolver essa questão. Rússia e Ucrânia, 50 dias, 30, 20, 10. Isso. Será isso? Mas nada disso aconteceu. Ele tenta, de certa forma, simpatizar mais com Putin do que com Zelensky. Isso não foi dito por Andrei Nikolaevich, fui eu que acrescentei. Bem, eu não acho que ele simpatize com o Putin. Eu já vou explicar por que penso assim. Mas posso afirmar com certeza que ele não simpatiza com o Zelensky. E o Trump tem todos os motivos para não simpatizar com o Zelensky. Por que leão de imediato? Por quê? Por quê? Do ponto de vista de Trump, Zelensky não cumpre com a sua palavra. Do ponto de vista de Trump, Zelensky o enganou várias vezes. Isso começou ainda durante o primeiro mandato, quando foi dito que Giuliani foi à Ucrânia para pegar com Shokin os materiais que todos já conheciam. Crimes de vários democratas importantes, incluindo Biden, seu filho Kerry, seu enteado Pelosi, seu filho e outros semelhantes na Ucrânia. A isso foi respondido, na verdade, com uma vigilância rigorosa sobre Giuliani. Para onde quer que ele fosse, os serviços o seguiam, avisavam as pessoas para não darem nada a ele, para não falarem nada com ele. E ao pedido direto de Trump, por favor, forneça a documentação. Foi dito sobre os cidadãos americanos que não iriam interferir na política deles. E assim acabaram interferindo na política americana. Depois voar para os Estados Unidos da América na véspera das eleições e viajar e convencer as pessoas a votarem contra o Trump, isso não é muito correto. Do nosso ponto de vista, isso se chama interferência na nossa política. Um roubo inacreditável ocorre durante a guerra na Ucrânia e claramente está sendo acobertado por alguém superior. Nós não sabemos se é o Zelensky ou alguém que o controla, mas isso está sendo acobertado por alguém. E nós sabemos muito bem sobre esse roubo. Sabemos em detalhes para onde vai o dinheiro e tudo mais. Nós simplesmente não queremos criar escândalos. 2 vezes, digamos, de forma condicional, vamos chamar de CIA, mas isso não é exatamente assim. Recebi 2 vezes documentos da CIA nos quais trabalhei, programas sobre o roubo terrível na Ucrânia de equipamentos militares. Depois isso ia para a África com navios a vapor que nós enviávamos para lá e coisas do tipo. Mas isso não é exatamente sobre Zelensky. Roubam sim, na Ucrânia todos roubam, mas se foram pegos precisam ser presos. Por minha iniciativa, 2 grandes casos foram impulsionados. Bem, por minha parte me trouxeram, e eu, por assim dizer, dei o retorno. E eles terminaram com o fato de que ambas as pessoas que estavam à frente de um grande desvio foram transferidas para outros cargos. 2 departamentos tinham ordem de não passar informações a Leon Einstein. Eles não sabiam de onde eu tinha a informação e pensavam que era da Ucrânia, mas veio dos nossos, não da Ucrânia. Então é isso. Aliás, 2 dias depois de mim, o Wall Street Journal escreveu exatamente a mesma coisa. Absolutamente tudo igual. Então, além disso, o voto constante da Ucrânia contra Israel nos irrita. Legendas. A Ucrânia não tem o direito de se defender. E o que é Israel? Como eles votaram lá que nós somos agressor ou algo assim, racista, agressor racista, bem, algo assim, né? Ou seja, a Ucrânia votou. Muito obrigado. Por isso temos muitas reclamações ao Vladimir Alexandrovich.
E eu não me importo nem um pouco com a roupa que ele usa quando vai à Casa Branca. Absolutamente, absolutamente não me importo. Mao Tse-tung, Stalin e outros também usavam esses uniformes. Agora, o novo líder chinês, bem, não tão novo assim, Xi Jinping, ele também agora se veste como Mao Tse-tung e anda assim por aí. Então, como se chama? Surtok? Ou, digamos, algo assim, tipo fraque. Sim, é isso. Eu não sei, nós temos uma relação muito complicada com a Ucrânia. Nós gastamos uma fortuna com ela, praticamente mantemos ela não ocupada às custas do nosso contribuinte. E ouvimos da Ucrânia apenas reclamações de que somos idiotas, somos canalhas, que nosso presidente é um idiota e um tolo, que ele é um fantoche do Putin. Hoje de manhã eu lancei um programa, simplesmente não pude deixar de fazer isso ontem. Então, recebi pelo mailing do Gordon a conversa dele com Girnov, sabe? Aquele que era ex-espião, Girnov, e o ex-jornalista, o jornalista Gordon. Então, eles conversam sobre como Trump é um canalha, como ele é um idiota, que ele é Krasnov, o que é absolutamente 100%. Duas vezes Gordon pergunta para Girnov, me diga, por favor, você tem certeza? Tem certeza mesmo, né, que ele é? Ele diz que é absolutamente 100%. Eu também sou agente, eu sei do que eles estão falando. Então ele foi recrutado, ele age, ele faz tudo o que mandam e depois fala. 3 minutos depois disso, ele diz que Putin enganou Trump, ou seja, durante as negociações. Em 1 segundo, se Putin realmente comanda Trump e Trump faz tudo o que Putin quer, então por que Putin precisaria enganar Trump? Pelo menos pense um pouco para ter alguma lógica no seu comportamento, mas tudo bem. Então, sinceramente, não temos razão para gostar da liderança da Ucrânia. Meu avô veio de lá, de Kharkov, meu outro avô é de perto de Minsk, da cidade de Pinsk, tenho muitos parentes, tanto lá quanto lá. Naturalmente, sim, eu não sou indiferente à Ucrânia, não quero que, como eles dizem, um carniceiro sanguinário a conquiste. Mas o comportamento da liderança ucraniana ainda sob comando. Quero dizer, qualquer funcionário sobre quem eu saiba algo que não faz nada sem receber uma propina, e isso em tempos de guerra. Eles ganham dinheiro porque você paga daqui, lá tem capacetes, coletes e mais itens. E eles vendem esses capacetes e coletes. Eles vendem para os próprios soldados. Se você não pagar, não vai ter colete à prova de balas. Se não pagar, não vai ter capacete. Vai lutar sem isso, embora esteja bem aqui. Por isso é claro que não podemos ter uma relação normal com Zelensky. Ele é ladrão ou cúmplice, enquanto Putin é assassino. Essa é a diferença. Leon, posso te fazer perguntas tranquilamente. Você percebe diferenças, Leon? Desculpas para Trump? Você não acha que Trump traiu a Ucrânia? Pode-se considerar traição quando uma pessoa que estava, digamos, ao meu lado, junto comigo, de repente, silenciosamente ou não tão silenciosamente, vira para o outro lado? O que Trump deve à Ucrânia? O que os Estados Unidos devem à Ucrânia? Porque, sem nenhum agradecimento, sem nenhuma gratidão da Ucrânia e dos ucranianos, continuamos ajudando vocês a sobreviver. E mais uma pergunta: os Estados Unidos da América estão pagando pela guerra? Então, eles precisam disso por algum motivo? E durante esse tempo, você sabe, de uma administração para outra, especialmente quando mudam também os órgãos legislativos, dependendo de quem está no controle, nossa política muda. Antes, em certas épocas, não importava se eram republicanos ou democratas, mas porque o nosso partido democrata se deslocou para o lado. E do globalismo e do socialismo ao mesmo tempo, bem, o globalismo é, por assim dizer, o socialismo em uma outra, digamos, versão mais global. Por isso, nossa política está mudando. E a guerra, ou melhor, a anexação da Ucrânia pela Rússia foi necessária para a liderança do Biden, ou seja, para os globalistas, talvez para que, assim, tipo, vamos te dar a Ucrânia e você se afasta da China, por exemplo, né? Mas por algum motivo, primeiro, os Estados Unidos, digamos assim, incentivaram o Putin a entrar nessa guerra e depois, novamente, demoraram para enviar armas, uma ajuda que aparentemente só foi prometida verbalmente porque nada foi feito oficialmente. E o Memorando de Budapeste, se alguém lembra disso agora, é porque não leu essa obra de arte. Por que estou dizendo isso?
obra de arte. Lá tudo está escrito para que ninguém deva nada a ninguém. Bem, quero dizer que o Ocidente não deve nada à Ucrânia, mas a Ucrânia fez a sua parte. Acho que alguém que estava no comando, por assim dizer, da Ucrânia, ela recebeu muito dinheiro pessoalmente. Na época, quando o Clinton queria que a Ucrânia entregasse suas armas nucleares à Rússia, por assim dizer. Bem, de novo, ele provavelmente tinha boas, talvez nobres intenções, mas depois disso ele recebeu muito dinheiro dos russos. Clinton, por algum motivo, e sua esposa também. Então, sem entender tudo isso, por algum motivo, Biden não fez nada para impedir os russos. Poderia ter feito. Já falei antes, posso listar 3, 5 ou 7 opções do que poderia ter sido feito para evitar a invasão russa na Ucrânia. Há 3 anos atrás, nada foi feito. Pelo contrário, foi dito que se fosse uma operação especial rápida e não uma guerra prolongada, então a América não faria nada. Putin rapidamente chamou a ação de operação militar especial e afirmou que não era uma guerra. As pessoas eram presas, fisicamente presas, por dizerem na internet que era uma guerra, ou seja, cortaram isso de vez. O povo ficou assustado e agora todos começaram a ficar com medo. Passaram a chamar isso de operação militar especial. Por quê? Porque Biden disse que não iria intervir se fosse uma operação militar especial. Então, isso precisava ser feito por algum motivo e depois, no começo, não enviaram nada para a Ucrânia e a Ucrânia segurou as pontas. No geral, principalmente com sua coragem e com os javelins que foram enviados para lá, Trump, na sua época, foi o único presidente dos Estados Unidos da América que enviou armas capazes de parar os tanques russos e o avanço. Mas depois o governo Biden decidiu que não daria à Ucrânia nada que pudesse expulsar a Rússia de seu território. Vai dar tudo para que ambos os exércitos fiquem atolados e comecem a matar uns aos outros. Acho que os ucranianos não importavam, né? O interesse era outro. Já que não conseguimos entregar a Ucrânia para a Rússia, vamos fazer com que o máximo possível de soldados russos, armamentos, equipamentos, dinheiro e coisas do tipo explodam e queimem no território da Ucrânia. Leon, obrigada. Em seguida, Trump pediu aos líderes europeus que não comprassem petróleo da Rússia, pois isso ajuda Moscou. O que dizem é que isso financia a guerra na Ucrânia. Macron afirmou, após falar com Trump, que também sancionará a Rússia. Isso é sério ou apenas um espetáculo? Vamos separar. Em primeiro lugar, atualmente a Europa compra 3% do seu petróleo da Rússia, 3% do seu petróleo da Rússia. É fácil abrir mão disso. A maioria vai para 2 países, Eslováquia e Penguin. Esses 3%. Agora, o que continua sendo comprado da Rússia é o gás. Mas se antes 45%, 50% do mercado, 40%, 45%, me desculpe pelos números, eram cobertos pela Rússia, hoje em dia posso estar enganado, mas ao que me parece, apenas 17% da necessidade da Europa é coberta. Ao mesmo tempo, 15% já é coberto pelo nosso gás natural liquefeito americano. Ou seja, estamos transferindo à Europa aos poucos. Mas como sabemos, a Rússia encontrou para onde vender por preços menores, em condições piores e assim por diante, mas está vendendo seu gás e petróleo, principalmente para a Índia e a China, e digamos assim, um pouco também para a Turquia. Bem, é um pouco, mas em comparação com esses 2 países é pouco. No final das contas, a Rússia basicamente encontrou uma maneira de redirecionar seus hidrocarbonetos, enviá-los para outro lado e sobreviver dessa forma. Ou seja, agora a conversa não é tanto sobre parar o fornecimento, digamos, de gás e petróleo para a Europa, mas sim sobre o que vamos fazer com aqueles países que, digamos, estão nos impedindo de parar a guerra. Ou seja, veja só que coisa impressionante está acontecendo. Trump diz, eu quero tanto parar essa guerra na qual eu não comecei, eu não participei, não é a minha guerra, por assim dizer. Eu não gosto que pessoas estejam sendo mortas lá, eu quero muito, mesmo assim, pará-la, que estou disposto a entrar em sérios conflitos com grandes países como Índia, China e outros, para que as pessoas parem de ser mortas na Ucrânia. 1.000 pessoas por dia. Bem, sabemos que em 3 anos morreram 1 milhão, se dividir 1 milhão por 3 anos, dá 1.000 pessoas por dia. Então, a única pessoa que precisa disso, porque é o Trump, para parar essa guerra. Todos gritam, meu Deus, que idiota, que canalha, ele exige que paremos de matar pessoas. Que é idiota.
Realmente, Leon, é difícil discordar de você. O Congresso dos Estados Unidos apresentou, como você deve ter ouvido, o Orçamento de Defesa para 2026. São emendas que endurecem a ajuda militar à Turquia. O motivo é que a Turquia apoia o Hamas e a agressão contra Israel. E várias emendas proíbem diretamente. Peço desculpas, mas não estou a par, simplesmente não estou a par. Isso passou completamente fora do meu radar. Simplesmente não sei. Pode continuar. E isso é basicamente o que eu disse agora sobre a Turquia. E sobre o fato de que essa emenda e as armas apoiam o Hamas e a agressão contra Israel. Então, isso é tudo por hoje. Bem, vou te dar mais um exemplo. Você provavelmente sabe que Mark Ruby está negociando agora com a exigência de que os países europeus reconheçam o Estado palestino. E ele disse que isso cria problemas adicionais e que haverá uma reação a isso. O que significa quando o secretário de Estado dos Estados Unidos diz haverá uma reação a isso? Isso significa que ele ainda não consultou o presidente. É isso que isso significa. É preciso, de alguma forma, reagir, ele tem algumas ideias, mas precisa passar isso pelas pessoas com quem deve consultar. Um certo conselho, um grupo de pessoas, incluindo o presidente. Nada mais. Gostamos de algumas coisas e de outras não. Isso é esperado, por isso as segundas figuras do Estado se manifestam. Sim, por segundas figuras, refiro-me ao ministro da Defesa, das Relações Exteriores e outros similares. Mas Trump é imprevisível, não é só ele. Existe uma linha política e como agir taticamente dentro dessa estratégia. Ele, claro, vou repetir essa palavra, é um homem genial, por isso acho que essas coisas são testadas nele primeiro. E mais uma pergunta sobre os americanos. Steven Withoff, enviado especial, se encontrou, acho que ontem, em Paris, com autoridades do Catar e discutiu com eles a perspectiva de retomar as negociações sobre o acordo dos reféns. Isso é tudo o que os americanos estão fazendo hoje em relação aos reféns e ao apoio a Israel. E o que está acontecendo? Está absolutamente claro que Donald Trump está tentando resolver essa questão de alguma forma. Ontem, representantes das Forças de Defesa de Israel anunciaram que controlam 40% do território da cidade de Gaza. Ontem, representantes, como você vê a resolução dessa situação com o apoio dos americanos? Oi. Bem, a primeira resposta, então, eu não sei. Aparentemente, porque é isso. Essa é uma pergunta incrivelmente difícil, simplesmente porque há tantos interesses diferentes ali, por assim dizer, entrelaçados. E o problema é esse. O maior problema é que já há 3 ou 4 gerações, todos os países árabes ao redor, bem, os países muçulmanos ao redor de Israel, todos eles seguiram uma política de propaganda contra Israel, incitando o seu povo, isso é chamado de a rua, sim, incitando o seu povo, de tal forma que é melhor morrer do que ceder 1 metro da nossa terra sagrada para esses judeus. Por nossa terra sagrada, eles chamam qualquer coisa. O que eles precisam naquele momento, eles chamam assim. A cultura está tão enraizada que as mães entregam tranquilamente seus filhos para que coloquem cintos de mártir neles e eles se explodam no meio da multidão de israelenses. Porque isso é algo tão emocional. É como no Canadá. Aí vem o Trump, vai nos dominar, não nos respeita, então todos correm para votar nos liberais. Mas se parassem e pensassem um segundo, são mesmo os liberais. São aqueles que nos trouxeram para essa situação. Isso não é ninguém, por assim dizer, a opinião pública. Ela é sempre tola. Antes eu dizia que 80% do povo era idiota, depois passei a dizer que 98% é idiota, e agora eu cheguei à conclusão, já com 75 anos de idade, que 99,8% do povo é absolutamente idiota. Os brutamontes não sabem pensar e nem pretendem pensar, mas por algum motivo acham que só porque conseguem memorizar que 2 mais 2 é 4, agora podem ser chamados de inteligentes, ainda mais porque lembram disso rapidamente.
Então, sabendo que 99,8% do povo, seja árabe, francês, americano, russo, ucraniano ou de qualquer outro lugar, são idiotas absolutos, completos e irremediáveis, isso não me surpreende. Tudo o que acontece tanto nos países árabes quanto na França, na Alemanha e assim por diante. Agora, aliás, na Alemanha mataram 7 figuras políticas que deveriam ser eleitas pelos partidos conservadores. Sim, 7 pessoas em 2 dias, alguém simplesmente as matou por acaso. Alguém está controlando e direcionando o povo. E para resolver o problema em Israel, eu acho que é preciso retirar essas pessoas de lá para outros lugares, limpar esse território, fechar, neutralizar bombas, enterrar tudo o que eles cavaram lá, fechar. Dezenas ou talvez até centenas de bilhões de dólares que foram dados a eles para o desenvolvimento, eles gastaram tudo cavando túneis. Genial, né? Certo? Eles recebem dinheiro para se desenvolver, para melhorar a vida do seu povo, e eles constroem túneis para matar o máximo possível de israelenses. Simplesmente incrível. Então, se eles não forem expulsos de lá, se não forem completamente, digamos assim, depois uma parte deles pode acabar voltando. Mas sem isso, eu não vejo possibilidade de uma vida normal. Sabe, eu tenho algumas perguntas que preparei para você, Helena, mas agora você me levou a uma delas. Agora tem uma retórica totalmente idiota, na minha opinião, como diz Mikhailovich Willer. Sabe, isso está em todo lugar agora. Ontem conversei com Genri Balashov, político ucraniano. Planejamos algo juntos. Sobre esse programa, né, agora se ouve muito falar dele em todo lugar. Sim, disseram, eu já até esqueci quem deveria conquistar, e que os judeus querem expulsar os ucranianos da Ucrânia, se mudar para lá e tomar a Ucrânia. Nunca ouvi um absurdo desses antes, Lena. Sei que você pode dizer que é um absurdo. Não quero falar sobre isso, mas de onde veio quem inventou isso, né? Os antisionistas. O que é isso? De onde veio? Que pesadelo surgiu? Bem, eu me lembro muito bem de como em 2007 ou 2008 toda a Rússia falava que a Geórgia os atacou. Quero dizer, falando sério mesmo. E eu estava lá em Moscou ou em algum lugar por lá. Agora já não me lembro direito. Perguntei à pessoa que disse que a Geórgia atacou se sabia quantos vivem lá. Não sabia. Naquela época não dava para perguntar para uma inteligência artificial, mas eu sabia. Minha esposa é georgiana e já estive lá várias vezes. Ele diz, uns 50 milhões. Eu respondo, não, é menos. Ele sugere 40. Eu, ainda menos. Ele pergunta, como sabe? Respondo, sei o número exato. Ele, qual? Eu. 4,2 milhões de pessoas. O cara ficou sentado, e depois perguntou, e eles atacaram a gente? Eu digo, você ficou maluco, é isso? É isso. Ou seja, as pessoas são tão idiotas que nem fazem perguntas básicas. Ou seja, a Geórgia nos atacou, tinha o que fazer, temos que nos defender, né? E trazer os tanques, parar a 32 quilômetros, exatamente 32 quilômetros, eu conferi, do marco de entrada em Tbilisi até os tanques russos são 32 quilômetros, lá está a base dos tanques russos que ninguém chamou. Aqui tudo é igual, absolutamente igual. Alguém inflama a situação, outro se beneficia e alguém tem recursos e habilidade para isso. Atualmente é fácil vender qualquer ideia para qualquer um. Antes acreditávamos que, ao ter duas opiniões, a pessoa ouviria ambas antes de decidir. Nada disso. 99,8% da população mundial não vai fazer isso. O que eles ouviram primeiro é o que ficou na cabeça deles. Depois, mudar a opinião deles. É preciso que aconteça uma tragédia pessoal, aí eles mudam de opinião. Os americanos dizem que é quando o seu paradigma muda. Obrigada, Leon. Agora a pergunta é a seguinte: a Europa, pelo que vemos e pelo que dizem os cientistas políticos, está pronta para fornecer. Macron declarou ontem garantias de segurança para a Ucrânia. Embora o que Macron declara, obviamente, ninguém leva muito a sério, mas deve haver uma cúpula chamada Coalizão dos Interessados, acho que é assim que ele chama. Paris deve sediar. E então, hoje, Zelensky, eu ouvi de manhã, disse que a Ucrânia também. Você disse que nem a Ucrânia, nem a Rússia querem o fim. Agora sim, o quê? Zelensky disse que a França, assim como outros países, quer aproximar a paz.
Infelizmente, até agora não vemos sinais da parte da Rússia de que eles querem acabar. E o representante do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, acho que o nome dele é Georgy Tiki, explicou por que Zelensky, na época, buscava tanto garantias reais da Casa Branca, da União Europeia, garantias de segurança. E ele mostrou o Memorando de Budapeste de 1994, cujas condições eram que Kiev abriria mão da guerra nuclear. Armas em troca de garantias de segurança por parte do Reino Unido, da Rússia e dos Estados Unidos. E depois segue a conversa de que Zelensky quer se encontrar com Putin, Putin sugere que ele venha para Moscou. Isso já parece totalmente fora dos limites, né? Quem iria para Moscou? Cidade heróica, como ele disse hoje. Essa é a situação. Leon, você disse que a Ucrânia não quer o fim da guerra. Se ela não quer, o quê? O que Zelensky quer dizer com isso? Bem, se eu disser agora que sou um orangotango e moro na África e que só parece para você que atrás de mim tem um quadro, mas na verdade é o mar. Sim, você vai acreditar em mim? Bem, provavelmente você vai acreditar nos seus próprios olhos. Portanto, né, o que diz Zelensky, para mim, não faz a menor diferença. Né? Ainda mais o que diz uma pessoa contratada ou paga que fala sobre os memorandos de Budapeste. Né? Alguém garantiu algo? Na verdade, não garantiu. Está tudo escrito lá. Se alguém os atacar, essas três partes vão levar a questão ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Só isso está escrito lá. Isso é besteira. Ou seja, Zelensky e Putin dizem o que for necessário no momento conforme a política internacional. Ou outros assuntos também, tipo, por que o Putin está enrolando, por que enrolar? Ele ainda espera que quanto mais tempo ele enrolar, mais pedaços de terra eles vão conquistar. E Zelensky espera que quanto mais tempo eles resistirem, mais tempo ele, digamos assim, não será derrotado. Os próprios cidadãos, depois da guerra, quando começarem a investigar, vão se perguntar por que ele não demitiu nenhuma pessoa que roubava comida das crianças deles e armas dos soldados deles. Ou seja, esse é o outro lado. Né? Do meu ponto de vista, eles fazem de tudo para impor condições que o outro lado não aceitaria. Por exemplo, convidar Zelensky para Moscou. Ou, por exemplo, dizer a Putin que, para haver paz, todos os soldados russos devem sair do território da Ucrânia. Então vamos conversar com eles. Realmente é um absurdo, não é? Sim, mas, Leon, quando Putin convida Zelensky para Moscou, ele entende que Zelensky não vai aceitar. Quando Zelensky diz para Putin, então retire todos os seus soldados e aí começaremos as negociações sobre o território da Ucrânia. Ele não entende que Putin não vai tirá-los? Bem, é óbvio. Ele entende. Leon, é óbvio. Ele entende, mas mesmo assim voltarei. Ao convidá-lo para Moscou, percebe que ele não irá. Para quem? Ele fala isso para quem? Isso me interessa. Bem, é como se fosse para que dentro do próprio país todos digam, olha, o nosso nem é que estamos vencendo. E nós e os fascistas, nós já derrotamos, já vencemos os fascistas, já capturamos e tudo mais. E ele diz, venha até mim e beije o meu anel. Mas esse canalha, esse comediantezinho, ator e tudo mais, ele não vai. Agora vocês entendem que a Ucrânia não quer paz. Ah, então é para uso interno. É o que entendo. Sim, é uma exceção, sim, mas todos entendem que o resto do mundo, e agora não estou falando do povão, sim, entendem que Zelensky não vai para Moscou, assim como Putin não vai hoje para Kiev. Ele pode até enviar um corvo, mas não vai, certo? Bom, claro. Claro. Então, Putin vai retirar as tropas para começar as negociações. Na visão dele, a oposição é muito mais forte que a Ucrânia, então por que parar? Eles estão avançando e, para ele, ganhar tempo é vantajoso. Quanto mais tempo passar, mais norte-coreanos ele vai trazer para lá, ou até chineses mercenários. Agora, ele vai vender petróleo para o Paquistão e a Índia, e em troca vai pegar mujahidins deles. A Ucrânia é obrigada a recrutar jovens que fogem e são capturados nas ruas, inclusive estudantes universitários, já que os mais novos não são recrutados, certo? Curiosamente, essas cabeças falantes, esses humanoides russófonos, mandaram seus filhos para o exterior e conseguiram para eles um atestado. Por exemplo, o próprio Gordon tem 5 filhos
3 meninos e 2 meninas, embora eu possa estar enganado sobre as meninas, mas tenho certeza dos meninos. Os 3 filhos dele são inaptos para o serviço militar, têm atestados e vivem no exterior há muito tempo, sem voltar para casa. E ele grita: então não vamos entregar nenhum, mas desculpe, não é o seu filho que morre, é o filho de outra pessoa. Exatamente. Quem não podia pagar pelo atestado? Não sei, talvez os filhos dele estejam mesmo doentes. Tenho receio de julgar, mas é estranho. Os 3, todos no exterior, estão doentes e nenhum pode. Bem, é estranho. Leon, já que, digamos, começamos com o tema canadense, quero conversar com você sobre isso e voltar a esse assunto ao final da nossa conversa. Mas foi isso que te mandaram? Pergunte ao Leon. Recentemente, só um segundo, a empresa Ford anunciou que perdeu 800 bilhões por causa das tarifas sobre o alumínio canadense e pediu para o Trump remover essa tarifa. Resumindo, tarifas são uma força destrutiva. Não tem nada de genial nisso, além de roubo e chantagem. Tarifas são socialismo. Eu estava falando da empresa Ford, que fabrica as caminhonetes F-150. O que Leon pensa sobre isso? Eu tenho um grande pedido. Enquanto eu respondo, que essa pessoa envie. Então, onde ele lecionou economia e quais trabalhos científicos eu posso consultar? Para, digamos, pelo menos decidir se ele ou ela entende alguma coisa do que está escrevendo. Sabe, como já foi explicado muitas vezes, vou tentar fazer isso da mesma forma que meu avô judeu costumava me explicar tudo com exemplos, para que eu realmente entendesse. Por exemplo, se uma cobra te morder, isso é muito ruim. Se você não receber ajuda, e se for, sei lá, uma gursa ou alguma cobra, né, você provavelmente vai morrer. Mas se você pegar o veneno dessa mesma cobra, diluí-lo 1000 vezes e tudo mais, ou seja, transformar em remédio, esse remédio cura. Quando uma abelha te pica, dói, às vezes dói muito, mas quando esfregam esse mesmo veneno de abelha nas articulações doloridas, por algum motivo isso começa a ajudar essas articulações. Se você nunca estudou economia, ou se seu conhecimento de economia está no nível do 2º ano de uma universidade mediana, ou até mesmo de uma muito boa, deixa para lá, digamos assim, né? Então você acha que qualquer veneno de cobra vai te matar. Mas se você pelo menos chegou até o 3º ano, então você entende que quando isso é usado, junto com uma série de outros meios, diluído e transformado em remédio, não atrapalha, mas ajuda. Sabe, explicar para pessoas completamente ignorantes e burras, me desculpe, não estou dizendo que quem escreveu é burro, tá? Mas explicar para pessoas burras algo que está além da compreensão delas é impossível, porque elas acham que você está mentindo. E o que eu faço com isso? Sim, o que você fazia agora? Sim, eu Respondi. Ou ele está pedindo. Alexandre, pergunte ao Leon Weinstein se ele viu o desfile na China e esse encontro, e quais são as emoções dele em relação ao que está acontecendo na China. Bem, primeiro, eu realmente não gosto quando não há concorrência. E eu não gosto disso no nível da produção, né, no nível da arte, em qualquer nível, e também no nível da política. Por isso, eu não gosto de um mundo unipolar, mesmo gostando do fato de que, digamos, o país em que eu vivo está na liderança. Mas eu já vejo, né, como em 50 anos, por assim dizer, bem, sim, até antes da dissolução da União Soviética, e, na verdade, nos últimos anos, como a América, que era absolutamente impune, por assim dizer. Se o czar é bom, vivemos bem. Se é ruim, vivemos mal. Isso não pode continuar assim. É muito ruim quando o mundo é unipolar, porque não há concorrência, porque não há forças de contenção. Por isso, na verdade, eu sou muito a favor de que se forme mais algum centro, digamos assim, um centro do mundo concorrente. Isso é a primeira coisa. A segunda, eu não entendo o sentido dessa formação. Agora eu vou dizer o que quero dizer. Quando os fornecedores do mercado se unem contra o mercado, contra o lugar de onde eles tiram toda a sua renda, não tem nada mais estúpido do que isso.
Porque se eles realmente nos pegarem de verdade, não como agora, eles realmente não assinaram nada, pode acreditar. Condenam os Estados Unidos da América por bombardearem o Irã e defendem que o Afeganistão seja de alguma forma representado lá, permitindo que cultivem e façam o que quiserem. Eles não assinaram mais nada. Ou seja, é uma aliança absolutamente incompreensível de 3 bilhões e meio de pessoas, que na verdade nem é uma aliança. Tudo bem, certo, apresentaram a União. Vamos imaginar que nos próximos 2 meses eles realmente se uniram e começaram a lutar, como eles dizem, contra a hegemonia do Ocidente. Sim, o Ocidente diz, é assim, tic-tac. E sob a liderança de Trump, Macron ou de mais alguém, fechamos nossos mercados para eles, foda-se, porque nos próximos 3 ou 4 anos, Trump vai construir fábricas na América. Tudo o que precisamos hoje não conseguimos separar deles. Mas precisamos de 3 ou 4 anos para chegar a uma situação em que não precisaremos mais deles. Nessa situação, mesmo precisando importar algo, vamos trazer do Vietnã, que nos prometeu fidelidade, e assim por diante. Sim, das Filipinas e de mais centenas de outros países que sonham em substituir a China. Vamos investir e ajudar. Eles vão produzir itens baratos, como a China, e a China, junto com a Índia e junto com a Rússia, vão perder para sempre nossos mercados e eles vão acabar vendendo só para eles mesmos. E o homem que trabalha no campo de arroz na China, eu sei disso com certeza, porque eu estive lá. Sim, quando eu estive lá, ele ganhava $6 por dia. Hoje são 12. Eles tiveram grande progresso, né? 12 multiplique isso até por 30, apesar de lá não serem 30. Não é exatamente o tipo de dinheiro com que se compra carros americanos, tratores japoneses ou aviões. É um dinheiro um pouco diferente. 50% da China não pode comprar nada. Portanto, se eles começarem a levar para a China em vez dos Estados Unidos, ninguém vai comprar nada deles. E o padrão de vida deles vai despencar. Por isso, é idiotice unir fornecedores sem ter mercados próprios. E lá não há mercados, nem na China, nem na Rússia, nem na Índia. Porque 60% a 70% da população não pode comprar. Você entende que, por exemplo, na Rússia, são importados 320 bilhões de dólares em mercadorias, você sabia? Desculpe, 270 bilhões de dólares em mercadorias. Você sabe quanto importam para cá? São 3 trilhões, enquanto lá é 1 milhão. Trilhões de dólares em mercadorias são importados para os Estados Unidos da América 12 vezes mais. Bem, como o mercado russo pode substituir, como a Índia nos disse, agora estamos mudando do mercado americano para o mercado russo, como podem substituir o mercado americano? Isso é um absurdo. Editora Alena, última pergunta, é sobre Israel. Acho que você tem mais direito de responder a essa pergunta do que eu. Você disse, estive na guerra, atirei e atiraram em mim. Nada mais a comentar. Os pobres palestinos famintos e infelizes. Os reféns foram completamente esquecidos, aqueles que foram capturados pelo Hamas em 7 de outubro também já não são mais lembrados. Mas, por outro lado, as crianças famintas, Gaza e outras coisas continuam sendo mencionadas. Anastasia Kuznetsova, revisora Semkin. Recentemente houve um debate na Rádio Vera. Um tal de Andrei Rudoi, que tem seu canal, fez uma transmissão chamada Israel, Estado do Apartheid. Mas nós convidamos Ezra Mor, blogueiro israelense, e esse Andrei para que esse debate acontecesse. Foi a primeira vez que vi Ezra Mor perder a calma durante um debate na nossa rádio. Com Shevchenko, com obras-primas como as de Maxim Leonardovich, ele foi tão contido, embora fosse difícil ser contido com Shevchenko, mas aqui ele perdeu o controle, ou seja, Ezra se descontrolou. Então, quero te perguntar, se eu te convidasse para um debate com algum personagem desses que chama Israel de Estado de Apartheid, você já morou em Israel? Você já lutou em Israel? Você viria e diria, vai para o inferno, Sasha, com essa sua proposta. Não, por que eu faria isso? Perguntaria o que ele quer dizer e pediria fatos concretos, pois sair falando assim, tipo, Trump é um idiota, Israel é um estado de apartheid, sabe? Essa é a minha experiência pessoal, cada pessoa tem a sua, né? A minha experiência é assim. Então, eu servi nas tropas de artilharia e depois era convocado todo ano
Chego aos Estados Unidos da América para montar uma peça no Lincoln Center, em Nova York, e os ensaios já estão acontecendo. E nesse momento começa a operação no Líbano. Acho que foi em 1980, talvez, 82, 83 ou 84. E, por assim dizer, todos nós ouvimos os códigos que estão sendo transmitidos em Israel. O código Meu Regimento está sendo chamado, ou seja, é urgente. Eu larguei, como se diz, tudo o que pude. Não consegui pegar o próximo avião, porque em Israel só voam para lá em situações de perigo, diferente de outros lugares onde saem do país nesses momentos. E então, finalmente, no terceiro ou quarto avião, eles me colocam lá, eu vou e chego com um dia de atraso. Meu regimento já tinha partido, mas fui convocado e passei uma semana guardando um dormitório feminino com um rifle. Pode-se dizer que isso era uma tarefa muito mais interessante do que lutar, mas acredite, naquele momento eu sonhava em estar lutando. Então, meus camaradas, a operação no Líbano acabou, eles voltaram e eu fui logo encontrá-los. Essas são todas pessoas com quem eu me encontrava todo ano, todas pessoas da minha idade, com quem passávamos 2 ou 3 semanas nesses treinamentos anuais e tal. E então eles me contam que estivemos muito perto de... Por que houve a operação no Líbano? Porque grupos como o Hezbollah atiravam de lá, então era preciso limpar a área. E então ele diz, nós entramos com os tanques passaram, e nós então vamos atrás com os canhões e a casas das quais atiram contra nós. Bem, nós desprotegemos, posicionamos os canhões. Normalmente se faz por mira indireta, mas aqui dava para tiro direto. Ele disse, olhamos, dá para tiro direto. Em cada janela de onde atiram há 2 crianças ou 2 mulheres, ou uma mulher e uma criança, e entre elas está colocado um fuzil automático ou uma metralhadora, ou algo assim, um obus e tal, e atiram de lá. Ou seja, se você atira de volta, primeiro você mata 2 crianças e só depois acerta a pessoa que está lá, sim. E aí está o dilema. E aí a gente sentava e bebia em Israel. Quando cheguei, ninguém bebia. Quando fui embora de Israel, todo mundo já bebia. Em 20 anos ensinamos Israel a beber. A gente sentava e bebia. Araque, que eu odeio, e ainda por cima quente. Não tem nada pior do que araque quente no deserto quando está calor. Mas a gente conversava sobre isso e o que fazer. Sim, dizem pra gente atirar, porque dali está vindo um foguete Faust. É tipo uma bazuca, isso mesmo. Um jipe passa, é atingido por uma bazuca e explode. Dentro estão 2 oficiais nossos e uma moça. Precisamos revidar, mas há 2 crianças lá. O que fazer? E então que cada pessoa que está ouvindo este programa, pense no que ele faria pessoalmente nessa situação. Eu quero agradecer, Leon. Eu sabia que precisava perguntar isso a você, pois só quem esteve em Sakhalin poderia responder. E não apenas um teórico que vai falar e fazer suposições teóricas. Vou deixar uma pergunta para você para a próxima vez, mas não posso deixar de te perguntar agora, mesmo com o tempo apertado. Quem foi? Pergunte ao seu convidado. Bem, naturalmente, ao seu convidado judeu, você é uma mulher judia, eu e você, nós somos judeus, nós 2 somos. No sentido ruim, por assim dizer, Leon do ponto de vista do autor. E quem fez a revolução na Rússia? Exatamente, deixe de lado os apelidos. E agora você está acusando o socialismo. O que esse mundo sem Deus trouxe para a Rússia? Não tenho medo de dizer a verdade. Leon, te convido a vir. Obrigada. Claro, com muito prazer, porque essa pergunta, de uma forma ou de outra, é feita praticamente o tempo todo. Bem, veja, então, fomos nós que trouxemos a revolução para a Rússia? Não, não fomos nós. Outra coisa é que, quando a revolução chegou, havia uma enorme quantidade de judeus inteligentes e instruídos. Talvez não tenham formação universitária, mas são instruídos nas pequenas cidades. Para eles, surgiu uma oportunidade incrível. Eles eram espancados, mortos, sofriam pogroms, eram atacados, não eram aceitos e odiavam o regime e o Estado responsáveis por isso. Estou falando da Bielorrússia, Polônia, Ucrânia, Rússia e assim por diante. Todos faziam igual, saqueavam, matavam, queimavam, estupravam meus antepassados. Eles estavam desarmados, as pessoas vinham e seguia assim. Ou seja, o ódio já existia. Havia o desejo de vingança, mas não foi isso que levou a juventude judaica à revolução e à possibilidade de sair do shtetl e conquistar seu lugar ao sol. Continuando.
De fato, os judeus, em grande número, acabaram na liderança dessa revolução. Bem, vamos pensar em outra coisa. E por que você pergunta sobre isso e não pergunta sobre Jesus Cristo, né? Ou seja, a pessoa que iniciou a sua religião, sim, que era absolutamente judeu. Além disso, ele era um dissidente, de certa forma, ele era realmente instruído. Hoje chamamos de rabino ou rav, quem serve lá. Ele apenas tinha essa formação. Havia 12 apóstolos que andavam com ele, todos eram judeus, as esposas deles também eram judias, não havia nenhuma que fosse diferente. E todos aqueles a quem vocês rezam, ou, por exemplo, né, a Santa Mãe de Deus e coisas do tipo, pensem em quem era essa Mãe de Deus, de que nacionalidade ela era, novamente, judia. Depois, então, se algum dia vocês tiverem o desejo de se curar de alguma doença grave, vocês têm 80% de chance de que o seu remédio ou o dispositivo que vai curar vocês foi inventado por um judeu. Se vocês querem assistir a um filme e descobrir quem está atuando nesse filme, vocês vão perceber que 80% dos atores no mundo branco são judeus, assumidos ou ocultos, ou têm pai, mãe, ou ambos judeus, ou foram batizados, algo assim. Bem, 80% sem falar dos escritores, que são 90%, e dos diretores, que são 95%. Sim, tirando os negros, acho que todos são judeus. Bem, pode ter um ou dois que parecem não ser judeus, por exemplo, o Mikhalkov, ele com certeza não é judeu, embora o pai dele tenha me dito que eles tinham todo tipo de mistura. Quero dizer, Sergei Seija, ele me contou que, bem, na família deles tem mistura com sangue judeu, foi o que ele me disse, eu não perguntei o motivo. É isso. Mesmo assim, isso significa que 70% dos prêmios Nobel nos últimos 100 anos foram para judeus. Aqui estão apenas os prêmios Nobel da Paz. Eles vão para os seus, para Yassir Arafat, para Obama e assim por diante. Pronto. E todos os outros vão para nós. Então, por que vocês se apegaram a uma única revolução? Sim, nós fizemos muitas revoluções, sim. Então, o único que não é judeu entre os caras sérios é o Newton. Ele não é judeu, com certeza. Mas todos que vieram depois dele desenvolveram. Com Newton começou a grande revolução industrial. Caso você não saiba disso, porque você estava por dentro, depois de Newton, todos que desenvolveram depois dele eram judeus, sem exceção. E como é o nome dele? Einstein, sim, Einstein, que eu não gosto dos erros da direita, por causa das opiniões políticas dele. Ele era um completo idiota na política, mas era um homem genial, ele tinha uma cabeça de judeu. Então havia uma enorme quantidade de judeus, simplesmente porque fomos oprimidos durante muitos milhares de anos. E a solidariedade surge no judeu com aqueles que são oprimidos. E ele automaticamente sente vontade de começar a ajudá-los. Fizemos muitas besteiras, não deveríamos ter ajudado vocês. Saímos correndo tranquilamente, mas vocês não querem que vivamos em paz. Vocês sempre querem que os judeus sumam, que essa judia não fale com esse judeu. Sim, pessoal, vocês podem dizer o que quiserem. Nós sabemos muito bem o que vocês pensam. Nós temos nossos próprios pensamentos. Ao mesmo tempo, criamos remédios e os telefones que vocês usam para conversar. Vocês acham que o telefone que usam não tem isso? 80% das invenções vieram de judeus? Então jogue ele fora, caramba, já que vocês não querem ter nada a ver com judeus, né? Isso é sobre terem coragem ou não. Obrigada, Leon, e até a próxima. Com prazer. Da próxima vez, venha, por favor, quando tiver tempo e vontade. Com prazer, obrigado.